fala torcedora, tô chegando aqui para atualizar você sobre o Internacional e sobre duas informações importantes. A primeira, o que os dirigentes e o Internacional pensam sobre a medida provisória do governo federal que trata especialmente e principalmente sobre os direitos de transmissão dos times mandantes dos jogos que acontecem no Brasil. A medida provisória ainda não é lei, por isso é uma medida provisória, mas o que isso pode gerar de reflexos no estádio Beira-Rio. E também vamos falar sobre uma bolada que o Inter se programou para receber nesse ano de 2020, que pode dar um fôlego no caixa, mas tem um asterisco aí nessa situação e eu vou te contar isso em seguida. Antes, eu tenho um convite especial para você. Daqui a pouquinho tem Sevilha e Barcelona. Você tem uma oportunidade única de fazer o seu dinheiro que tá parado aí render com esse jogo. Aqui ó, Rei dos Palpites no Instagram. Chama os caras e pergunta sobre essa oportunidade. É a dica especial de hoje da maior consultoria de apostas esportivas do Brasil. Para futebol, para basquete, para tênis, para UFC. Aliás, falando em UFC, amanhã eu vou deixar um convite muito mais do que especial, uma promoção que vai acontecer pro evento de amanhã, pro card do UFC. Mas hoje a dica é Barcelona e Sevilha. Chama os caras aqui, ó. Pede a tua dica especial para fazer dinheiro e vai ser feliz. Falando em dinheiro, o Internacional está atento à medida provisória que foi publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, que trata especialmente sobre os mandantes dos jogos no Brasil poderem comercializar o direito de transmissão das partidas. Especialmente ontem gerou muita polêmica, porque foi um movimento do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que fez com que o presidente Bolsonaro liberasse, publicasse essa MP e teria inicialmente um reflexo já nos jogos do Flamengo, por conta do atrito com a Globo, não tem contrato fechado para a transmissão dos jogos do time carioca, e o presidente Bolsonaro tem esse atrito aí com a maior emissora de TV do país. Mas isso vai refletir nos outros clubes, pelo menos até então. O Internacional, pelo que eu pude conversar com os dirigentes, e aí falo especialmente nas pessoas do Alexandre Chaves Barcelos, que é vice-presidente do clube, e também do Alessandro Barcelos, a quem inclusive eu mando um abraço, vice-presidente de futebol do Internacional. Mando um abraço porque ele falou do canal aí, tá acompanhando, então um abraço especial para ele. Mas esses dois dirigentes conversaram comigo sobre esta situação, sobre como eles veem essa medida provisória do governo federal. É importante ressaltar que esse assunto ainda não foi discutido abertamente no Inter pelos dirigentes, nem antes dessa medida provisória, e isso não foi debatido sequer pelos clubes, e aí há um ponto também de contestação por parte dos dirigentes, né? Não houve um debate entre os clubes, foi uma medida provisória que veio de um movimento único do presidente do Flamengo, mas os dois dirigentes, o Alexandre e o Alessandro, me passaram uma impressão similar. Ambos têm um intuito, uma impressão, uma visão de que essa medida provisória não vai se tornar projeto de lei. Seja pela aparente dificuldade do governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, conseguir que suas medidas provisórias sejam aprovadas no Congresso, seja também pelo fato de que Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, já foi a público falar sobre essa medida provisória, que não tem um caráter de urgência e nem é um tema de alta relevância no país, que geralmente são atributos de caráter de uma medida provisória, coisas que fazem com que um presidente faça uma medida provisória. Mas isso até então não vai impactar os contratos firmados, é impressão dos dirigentes, já que o Inter já tem contrato firmado com a Globo, todos os clubes do país já têm contrato firmado com a Globo para a transmissão dos jogos na Série A, já tem os contratos lá da Série B, do pay-per-view, do canal de TV fechado, o Inter tem nesse caso com a Turner, então isso, na visão dos dirigentes, não deve impactar nesse momento. É claro que essa discussão vai avançar muito mais no Congresso do que necessariamente nos clubes, porque a medida provisória ela tem uma validade de 120 dias, então não vale o ano inteiro, por exemplo, não é uma coisa definitiva.
e se o Congresso barrar essa medida provisória, aí cai por terra toda essa discussão. Mas a impressão dos dirigentes é que o Congresso inicialmente não deve aprovar isso, e por isso também o Inter não aprofundou tanto assim essas discussões até o momento. Eu quero falar também sobre uma bolada que o Inter se programou para receber nesse ano. Vocês lembram daquela matéria do Rodrigo Capello, nosso colega do Globoesporte.com, falando sobre os balanços do Internacional e as dívidas a curto prazo, a longo prazo? O Inter tem uma contestação, uma das contestações, na verdade, que o Inter tem sobre aquela matéria, é um valor que foi colocado no balanço e que não é citado na matéria, que é o valor do ativo, ou seja, os valores que o Inter teria a receber a curto prazo, que estão na ordem dos 125 milhões de reais. A grande bolada nisso tudo é o valor que o Inter estipulou nesse mesmo balanço, nesse mesmo item dos ativos, para receber relativo a negociações de atletas, 60 milhões de reais, 61 milhões de reais para ser mais preciso. Isso não é, deixar bem claro, o que o Inter estipula fazer dinheiro com venda de jogadores. Não é isso. Isso está na casa dos 90 milhões. Esse valor dos ativos é, por exemplo, o Inter vende um cara lá para o São Paulo. O São Paulo compra um jogador, compra o passe e negocia essa venda. Isso vai no balanço como esse valor a receber. É a cessão dos direitos econômicos de atletas. Entra lá como devedores da cessão de direitos econômicos de atletas. É tudo transferências de jogadores e algumas também baixas de direitos econômicos de atletas. Vou usar o exemplo aqui do Cezinha, que até foi me dado por um dirigente. Digamos que o Cezinha não fique no Inter. O Inter vai ter que dar baixa no investimento que fez no jogador, já que o atleta não ficou, foi um empréstimo, enfim. Isso também entra em outra parte do balanço. Mas isso é feito pelos outros clubes em relação ao Internacional. Então, esse valor está na ordem dos 61 milhões de reais. O grande problema é que muitos clubes vão repactuar isso por conta da pandemia do coronavírus. Então o Inter já sabe que não vai receber esses valores. Fica na expectativa de quanto isso vai gerar efetivamente como fluxo de caixa para os cofres do Internacional. E isso pode, é claro, ter reflexos ainda lá para o ano de 2021. Valeu, gente! Vou fazer o pedido agora para você que curtiu esse vídeo, que gostou dessas informações e que gosta do canal, que faça o seguinte: curta esse vídeo aqui embaixo, te inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo também para a gente fazer essas informações circularem nas suas redes sociais. Valeu, um grande abraço e até mais!